Boa tarde a todos. Eu sou o professor Alex Nina e nossa aula de hoje é sobre planejamento estratégico, etapas de elaboração e adaptação ao setor público. Primeiro, um breve sumário da aula. Nós teremos 3 momentos, começando com a contextualização, depois etapas do planejamento estratégico e, por fim, conclusão com um mapa mental. O objetivo geral é compreender as primeiras etapas do planejamento estratégico, as orientações estratégicas e a análise dos ambientes, e as suas adaptações ao setor público. Já os objetivos específicos são compreender noções básicas de níveis organizacionais, refletir sobre as análises dos ambientes interno e externo, e conhecer e aplicar a ferramenta da matriz SWOT. Contextualização. Pessoal, toda organização, independente do tamanho, seja a padaria da esquina da sua casa, seja a Apple, pode ser visualizada como 3 níveis organizacionais: o estratégico, o tático e o operacional. Para a gente entender isso aí, vamos dar o exemplo da frota de caravelas de Cristóvão Colombo, lá no século XV. Então, Cristóvão Colombo, turma, era o comandante. Ele estava no nível estratégico. Abaixo dele, tinham os suboficiais que estavam no tático. Então, eram comandados pelo Cristóvão Colombo. E os suboficiais comandavam os marujos, que estavam no operacional. Então, pessoal, a relação aqui é de hierarquia. Agora, vocês sabem que lá no século XV, os povos ibéricos, os espanhóis, os portugueses, eles eram os europeus mais avançados na questão da navegação. Então, imaginem que Cristóvão Colombo tinha os melhores suboficiais e os melhores marujos. Então, o pessoal do tático, do operacional, era muito bom. Eles enfrentavam aí qualquer tormenta, problema aí de marítimo, enfim. Olha só a pergunta, turma. Se Cristóvão Colombo, ao invés de viajar para o oeste, resolve viajar para o sul, quantas vezes ele ia chegar na América? A resposta é nenhuma, pessoal. Porque ele ia decidir pelo caminho errado. Não importa se os suboficiais, se o marujo fizessem um trabalho excelente. Se você está indo no caminho errado, não vai adiantar você fazer bem o tático, nem o bem operacional. Tá? Então, o estratégico ele é mais importante por conta disso, por isso que ele está acima dos demais. Então, o planejamento estratégico é aquele feito pelo nível estratégico. Ele é de longo prazo. Assim como existe um planejamento tático de médio prazo e o planejamento operacional de curto prazo. Só que esses outros dois aqui derivam do planejamento estratégico. Então, por isso que o planejamento estratégico ele é mais importante. Então, planejamento estratégico, turma, é a técnica que visa a definição de objetivos e a escolha de estratégias para alcançá-los, no contexto de incertezas. Então, vamos pensar aqui numa situação de incerteza, que você usa muito estratégia, que é uma partida de xadrez. Então, imagina que você vai jogar xadrez com um oponente. Você não sabe se a pessoa é boa ou ruim de xadrez. Então, tem uma incerteza aí. No xadrez, existe uma jogada que é a forma mais fácil de você ganhar um jogo, que é o checkmate do pastor. Em 4 movimentos, você derrota seu oponente. Então, imagina que você vai com esse plano para derrotar o oponente, mas você só tem isso na cabeça. Se o seu oponente for uma pessoa que não saiba jogar, provavelmente você vai conseguir ganhar. Agora, se alguém que sabe o mínimo de xadrez, quando você colocar a rainha lá para o lado, ele já vai colocar o peão do meio para frente, para inibir o checkmate do pastor. Ou seja, não vai funcionar esse plano de você ganhar o jogo. O problema é quando você só tem isso. Porque se não funcionar o checkmate do pastor, você vai ficar confuso, não vai saber o que fazer mais no jogo.
Então, no planejamento estratégico, você tem você analisa o cenário para decidir várias opções de acordo com ali o contexto externo, que seria o seu oponente nesse caso. Então você já tem outro plano. Ah, não deu certo já com o pastor, já tem outra forma de tentar ganhar o jogo. Tá? Quando você só tem um plano, a gente está falando do planejamento tradicional, ele não consegue se adequar ao cenário do planejamento estratégico, não. Você já pensa em uma série de alternativas para alcançar o objetivo. Beleza? Compreendido, turma? O planejamento estratégico, ele surgiu ali nas empresas. Embora a gente possa falar de planejamento estratégico desde lá dos primórdios da humanidade, tem um livro clássico que é o do Sun Tzu, A Arte da Guerra, mas com essa nomenclatura, com essa técnica mais rebuscada, ela surgiu no setor empresarial, pela década de 1960. Então, por que eu trago para cá para o nosso curso que é de administração pública? Porque, pessoal, o Estado ele tem essa função de controle do setor privado. E é importante os gestores públicos conhecerem o planejamento estratégico, mesmo empresarial. Exemplo, você trabalha no BNDES. Você vai analisar plano de negócio de empresa para liberar linha de financiamento. E aí, você tem que ver o planejamento estratégico deles. No plano de negócios vai estar o planejamento estratégico. Você tem que entender como funciona o planejamento estratégico para analisar se vale a pena ou não o banco oferecer crédito para determinada empresa. Agora, planejamento estratégico não é feito só em empresas. Todas as organizações podem fazer planejamento estratégico. Embora tenha surgido no setor privado, hoje muitas instituições públicas fazem planejamento estratégico. Então, por isso também é importante que vocês conheçam o planejamento estratégico. Beleza, turma? Então, olha só, vamos falar das etapas do planejamento estratégico. Aqui eu fiz uma adaptação de Batman e Snell, tá? Porque quando a gente fala em modelos de planejamento estratégico, é a sequência de etapas diferente. E os autores divergem quanto à sequência de etapas ideal de planejamento estratégico. Por exemplo, alguns vão colocar a análise do ambiente interno e externo antes das orientações, outros não. Então muda geralmente a ordem e um pouco da nomenclatura, mas a essência não muda. As etapas são basicamente a mesma. Então vocês compreendendo aqui o modelo que eu vou passar, vocês conseguem facilmente compreender qualquer outro. E até adaptarem esse modelo talvez à sua organização quando você for aplicar. Então a gente começa com as orientações estratégicas. Depois vem a análise do ambiente interno e a análise do ambiente externo. Elas são feitas paralelamente, uma coisa que o Batman e Snell fala. Que você faz as duas paralelamente porque uma vai ajudar a outra. E depois vem a matriz SWOT. Aí depois, formulação de estratégias, incluindo planos e metas, implementação de estratégia e controle estratégico. Aí, turma, essas 3 últimas etapas vão ficar para a próxima aula, tá? Porque eu quero que a gente aprenda bem essas 4 primeiras aqui para a gente poder avançar na disciplina. Então, preciso de um conteúdo mais denso. Orientações estratégicas. São 2 as principais. A missão, que é a declaração da razão de ser da organização. E a visão, que é a declaração da pretensão da organização. Elas funcionam, turma, como uma bússola. Vamos voltar para o nosso exemplo do Cristóvão Colombo. Então, ele resolveu navegar para o oeste, na direção correta. Se os marujos ou os suboficiais fizeram alguma coisa errada ali e desviar um pouco a rota, né? Do tático do operacional, pode acontecer isso. Eles erraram e desviou a rota. A bússola vai ajudar o Cristóvão Colombo a retomar o caminho, a seguir no rumo que ele queria. Então, é isso que a missão e a visão servem. Ela serve para que a organização não perca o seu caminho, a sua trajetória. Não se afaste da sua estratégia planejada para longo prazo. Então, olhem bem esses conceitos aqui e me responda uma coisa. Qual seria a missão do IFAO? Pessoal, se vocês tentarem falar com suas próprias palavras, vocês vão estar errando. Eu induzi vocês, eu fiz uma pegadinha. Porque missão e visão a gente não fala com as próprias palavras. Na verdade, são declarações que a própria organização faz de forma institucionalizada. Então, para você falar, você teria que ir no site do IFAO
e ver lá como ela define sua missão e sua visão. Então foi isso que eu fiz, olha só. Missão do IFAL: promover educação de qualidade, social, pública e gratuita, fundamentada no princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a fim de formar cidadãos críticos para o mundo do trabalho e contribuir para o desenvolvimento sustentável. Já a visão é ser uma instituição de referência nacional em educação profissional, científica e tecnológica, promovendo a transformação social nas regiões de sua atuação. Pessoal, eu gosto aqui dessa missão e visão do IFAL porque ela é bem didática, são bem didáticas. Olha só, missão começa com o verbo promover. É uma boa forma de você começar uma missão. Que a organização ela vai promover alguma coisa. Então, essa promoção vai estar associada à razão de ser dela, né? Promover educação. É para isso que o IFAL existe. Visão também eu gosto desses termos aqui, ó. Ser referência. É ser referência aonde eu pretendo chegar. Eu quero ser referência a alguma coisa. Ser referência nacional. Nacional é abrangência geográfica. Então sempre pense nessas coisas. Poderia ser referência regional, ser referência internacional, mas eu defini ali o espaço geográfico. Mas eu sempre vou querer ser referência. É bem interessante começar a visão dessa forma. Fica a dica, tá, turma? Quando vocês forem determinar a visão e missão aí de uma empresa que vocês possam abrir ou de um novo órgão público. Análise dos ambientes. Aqui a gente fala do diagnóstico, né? Como é que está a organização. E você tem dois ambientes, o interno e o externo. No ambiente interno, nós temos fatores controlados pela organização, como finanças, funcionários, salários, entre outros. Já no ambiente externo, nós temos fatores não controlados pela organização e que a influenciam, como o mercado, a política e a economia. Então, aparentemente bem tranquilo. Ambiente interno eu controlo, ambiente externo eu não controlo. Só que tem situações que vai ser um pouco complicado você definir. Por exemplo, tecnologia, turma. O que é que vocês acham? Faz parte do ambiente interno ou do ambiente externo? Olha, turma, depende da organização. Se for uma Apple, é uma empresa que está na vanguarda da tecnologia. Então, é o ambiente interno dela. Agora, se for a padaria da esquina da sua casa, ela não controla a tecnologia. Ela tem que se adaptar ao que vem de novo por aí, no setor que ela atua. Então, faz parte do ambiente externo. Beleza, turma. Sempre se perguntem isso, que vai ter situações que talvez você fique confuso. Então, é uma boa forma de você saber o que é ambiente interno e externo. Vamos começar pelo ambiente interno, então. São 4 principais fatores: finanças, gestão de pessoas, marketing e processos produtivos. Finanças, turma, consiste na análise de indicadores financeiros, tais como o fluxo de caixa, que trata do orçamento, consiste nas estimativas de receitas e despesas efetivas na organização, o grau de endividamento, que é o nível de endividamento em relação ao caixa. Por exemplo, se eu falo que a empresa está devendo 1 milhão, isso é bom ou ruim, turma? Depende. Se a empresa tiver 2 milhões em caixa, está tranquila essa dívida. Mas se a empresa tiver só 500 mil em caixa, essa dívida pode ser um problema. Então, você sempre tem que analisar essa relação. E assim, pessoal, existem vários indicadores financeiros. Tá? Aqui só dei 2 exemplos. Mas o mais importante é a previsão, porque eu quero saber como é que vai ser ali o fluxo de caixa futuro, o grau de endividamento futuro, a receita futura, enfim. Particularmente o fluxo de caixa futuro, ele é possível você usar ele para fazer análise de viabilidade de negócios, atribuindo um valor contábil através de métodos próprios para uma empresa, para decidir qual seria o preço de venda dela, por exemplo. Para a administração pública, você tem o chamado gerencialismo, que é a etapa atual da administração pública de acordo com o Paludo. Então, o Brasil passou por 3 etapas na administração pública: a etapa do patrimonialismo, da burocracia e a atual, que é o gerencialismo. Nessa etapa, turma, o que se tem é uma adaptação de mecanismos da gestão privada à gestão pública. São vários mecanismos, entre eles a maior preocupação com os recursos públicos. Então você tem ali as leis orçamentárias, como a lei de responsabilidade fiscal,
o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA, que determinam ali regras para que as instituições públicas façam seu orçamento e, por exemplo, tenham maior controle dos gastos públicos. Antigamente, lá na década de 60, o Brasil não tinha esse controle. Isso trouxe um problema, né? Trouxe ali crise financeira. Então, hoje, o governo tem leis para disciplinar, para não gastar muito, por exemplo, né? E não ficar com problema financeiro. Além disso, cada instituição precisa gerenciar seu próprio orçamento. Cada instituição recebe suas verbas. Então, precisa, sim, ter o controle dos gastos para poder atender de forma adequada às demandas. Gestão de pessoas. Aqui, nós analisamos fatores como qualificação dos colaboradores, normalmente com foco no estratégico, ou seja, nas lideranças. O que seria isso, turma? Imagina que você vai analisar uma empresa pequena, só tem 3 funcionários. Você consegue analisar o currículo de cada um, qual é a formação acadêmica, qual é a experiência profissional, é tranquilo. Agora imagina que você vai analisar uma empresa grande, como a Ambev, que tem milhares de funcionários. Não dá, vai ser inviável você analisar o currículo de cada um. Então você vai focar nos líderes. Você vai focar em quem está no estratégico. Vai ser o presidente da empresa, o CEO, os diretores ali estratégicos. Tranquilo? Aí você tem a políticas de gestão de pessoas. Então como é que a empresa contrata, qual é a política salarial, de benefícios sociais, como é que ela capacita os profissionais. Tudo isso você pode analisar em gestão de pessoas. Para a administração pública, você tem algumas peculiaridades no Brasil. Por exemplo, salário e estabilidade atraem muita mão de obra qualificada. É comum o brasileiro querer ir para o serviço público, porque geralmente os salários eles são acima ali, da média do mercado, considerando a mesma profissão. Mas tem um problema, que é a dificuldade de manter a produtividade. Justamente por conta dessa estabilidade. A estabilidade ela pode levar ali o funcionário a um certo comodismo. Isso diminui a produtividade. Então, o órgão público ele precisa tratar bem da motivação dos funcionários para manter ali a sua produtividade e atender às demandas. Agora, falar do marketing. Nós temos o básico do marketing, que são os 4 P's. Produto, preço, praça e promoção. Eles foram preconizados em 1960. Então, de lá para cá, muita coisa evoluiu em marketing. Apareceu ali os 4 Cs, com foco no cliente, depois os 5A, já no marketing digital. Tem muita coisa. Mas tudo isso que veio de novo não veio para substituir completamente os 4 P's. Os 4 P's eles são ali a base do marketing. E ainda é importante você começar por eles quando você faz uma análise de marketing voltada ali para o planejamento estratégico. Tá? Então, o produto é aquilo que a organização oferece. O preço é quanto custa aquilo. A praça é o ponto de venda onde você encontra esse produto. E a promoção é como a organização divulga o seu produto. Vamos dar um exemplo na administração pública, aqui do próprio Instituto. Então, o IFAL tem como produto a educação de qualidade. O preço é gratuito e é muito importante que seja gratuito. Porque, pessoal, se a educação ficar somente a cargo do mercado, nem todo mundo vai ser atingido, vai ter acesso. Então, você tem o que a gente chama de falha de mercado. Então, o Estado precisa atuar para garantir a acessibilidade, principalmente ali às pessoas mais pobres. Então, a praça, você tem nos vários campos aqui, por exemplo, do nosso estado. Principalmente nos campos do interior, onde a população é mais carente. Então, também tem esse viés social que é importante. E a promoção. É importante que o IFAL divulgue seus editais para a comunidade externa. Seja o edital para quem ali quer entrar na instituição através do vestibular, seja edital para professor, para trabalhar na instituição ou para técnico, e também divulgar as pesquisas científicas. Pessoal, o que a gente faz aqui, discentes e docentes, não pode ficar só no muro do Instituto. Precisa ser divulgado para a comunidade ao redor, inclusive para dar um retorno
para essa comunidade. Isso a gente chama de extensão. Beleza? Vamos falar agora de processos produtivos. Nós temos 3 indicadores principais para analisar esses processos. Então, a eficiência, que trata do uso dos recursos. A eficácia, que trata do alcance dos objetivos. E a efetividade, que trata dos impactos dos processos produtivos. O exemplo, novamente, é na administração pública. Imagina que o governo quer construir um hospital público em uma determinada região. Eficiência. Se o orçamento para a construção desse hospital público foi R$200 mil, mas durante a execução foi gasto 500 mil, significa que não foi eficiente. Você gastou muito, né, considerando aqui como padrão o que você orçou. Eficácia. Digamos que você pretendia construir em 2 anos, mas você demorou 4. Então você não foi eficaz, não alcançou o objetivo tal como você pretendia. Efetividade. Aqui, pessoal, é mais subjetivo. Alguém pode questionar. Seria melhor investir em saneamento ao invés de construir um hospital? Muitos estudos mostram, por exemplo, que para cada R$1 que você investe em saneamento público, você economiza de R$4 a R$32 em saúde pública. Análise do ambiente externo. Então você tem aqui 4 indicadores também. O mercado, fatores demográficos, fatores macroeconômicos e fatores políticos. O mercado. Pessoal, a gente tem que entender que mercado é maior do que empresa. Tá? Então, exemplo. Toda empresa possui um mercado principal de atuação. A Volkswagen atua no mercado automobilístico. A Coca-Cola atua no mercado de bebidas. Vocês compreendem essa diferença, né? O que a gente analisa em mercado? Segmentos e tendências históricas da demanda pelo aquele produto que a gente está oferecendo. Exemplo, na educação superior, tá? Você tem 2 segmentos, o presencial e o EAD. Olha só a tendência histórica do segmento presencial. Aqui, quando a gente fala em tendência histórica, é no mínimo 10 anos, né? O passado aí de no mínimo 10 anos. Então, a gente está com um gráfico que é o número de matrículas do período de 2013 a 2017. O que a gente percebe? Um crescimento no número de matrículas, uma tendência clara de crescimento. Ela ocorre tanto na rede pública, que é esse mais clarinho, como na rede privada, que é esse mais escuro. Quando a gente olha para o EAD, a gente percebe uma tendência de crescimento bem maior, né? Uma taxa de crescimento maior. E ela ocorre, sobretudo, na iniciativa privada. Agora, imagine que vocês querem abrir uma faculdade. Faz sentido você pensar no EAD, porque você está vendo esse crescimento da demanda. Tranquilo, turma? Forças de Porter. Então, também fatores que a gente analisa em mercado. São 5 forças de Porter, determinada pelo um dos papas da administração, que é o Michael Porter. Então, você tem aqui entrantes potenciais, concorrentes e substitutos, fornecedores e compradores. Vamos falar de cada um deles. Entrantes potenciais. O setor educacional, por exemplo, ele é de fácil entrada. É um custo inicial baixo. Então, se você quer montar uma faculdade EAD, você nem precisa gastar muito em infraestrutura. Só com o Polo você já consegue um bom sistema ali de gerenciamento e pode até contratar mão de obra ao invés de ter funcionário mesmo. Então, contrato temporário ao invés de ter um contrato via CLT, por exemplo. Acaba sendo fácil alguém montar uma faculdade à distância. Agora, setor industrial é de difícil entrada, tem um custo muito alto, você vai precisar investir muito pesado ali em maquinário, em equipamentos para montar uma fábrica. Custa muito dinheiro, muito capital. Então,
a questão do custo vai ser uma barreira grande para o setor industrial e não tão grande para o setor educacional. Por isso é mais fácil você ter entrantes potenciais no setor educacional do que no setor industrial. Agora existem outros critérios de barreira. Pode ser ali a mão de obra da região, pode ser a regulamentação estatal, só para a gente compreender isso aqui. Concorrentes e substitutos. Bom, pessoal, concorrentes, eles oferecem o mesmo produto. Exemplo, arroz Tijuão e arroz Mãe Terra. É o mesmo produto que está sendo oferecido. Substitutos são produtos diferentes, mas que suprem a mesma necessidade. Exemplo, arroz e macarrão. São diferentes, mas suprem a mesma necessidade, que é saciar a fome. Né? Ambos são carboidratos também. Fornecedores e compradores. Aqui a gente vai olhar para a cadeia de suprimentos, que é o fluxo de informações financeiro de produtos que ocorrem desde o fornecedor inicial até o consumidor final, né? Passando por vários elos. O que é que a gente olha? Imagina que vocês estão nessa empresa aqui de distribuição. O que está a montante, nesse sentido aqui, dos fornecedores, são os fornecedores. E o que está jusante são os compradores. Nós vamos ver, vamos analisar aqui a barganha deles. Esse é um fator importante. Né? E a barganha vai estar inversamente relacionada com o número de fornecedores em cada elo, ou compradores em cada elo. Então, se você é aqui, essa empresa distribuidora, e tem muitos fornecedores no elo aqui da indústria, né, lhe proporcionando insumos, se um dos fornecedores querer colocar um preço mais caro, você pode mudar para outro. Ele não tem tanta barganha. Agora, se você só tem um fornecedor e ele querer aumentar o preço, você não tem muito o que fazer, não tem muita alternativa. Você vai ter que aceitar e depois vai passar esse preço mais caro para o resto da cadeia. Tá? Nesse caso, ele é o que a gente chama de monopólio. O mesmo raciocínio é válido para cá. Porque você está trabalhando na empresa de distribuição e tem aqui a rede varejista, que são os supermercados. Se tem muitos supermercados na região e eles que têm o acesso ao consumidor final, se um dos supermercados querer comprar seu produto mais barato, você pode vender para o outro ali que está comprando mais caro. Né? Você não precisa se curvar aí. Mas se só tem um supermercado, e aí você não tem muito o que fazer se ele quiser comprar mais barato. Você vai ter que vender mais barato também. Ele tem poder de barganha. E aí é o que a gente chama de monopsônio. Compreendido, turma? Para a administração pública, as tendências de aqui novamente exemplo do IFAL, tá? As tendências de crescimento do EAD estimularam a criação de cursos como o próprio bacharelado em administração pública EAD aqui na instituição. Então foi percebendo essa tendência que a instituição se adaptou criando o próprio curso que vocês estão fazendo. Tranquilo. As instituições de ensino disputam por verbas públicas. Tem concorrência no setor público também. Tá? O setor da educação aqui no Brasil é um dos que mais tem. Olha só, o MEC estabelece critérios para distribuir as verbas entre as instituições, principalmente na pós-graduação. Você usa critério ali, a nota CAPES dos cursos. E é baseada essa nota na produtividade, né, de artigos, entre outras coisas. Né? É um dos critérios, não tem só esse. Mas esse critério aqui ele é bem meritocrático. Ele é até criticado por alguns pesquisadores, mas você tem uma concorrência bem ali estabelecida no setor da educação pública no Brasil. Dá para você analisar a concorrência como força de porta, assim como as outras também, se vocês pararem para pensar, todas existem. Tá? Então, tranquilo isso aí. Vamos falar agora de fatores demográficos. Olhem só esse gráfico aqui. Ele mostra o percentual de idosos na população brasileira. Então, em 1950, eram praticamente 5%. Aqui em 2020 já passou para 14%. E a ideia é que em 2010 nós vamos ter praticamente 40% da população idosa. Isso mostra a clara tendência de envelhecimento populacional. Pessoal,
essa tendência, ela beneficiaria qual dessas duas empresas? A Unimed ou a Grow? Obviamente é a Unimed, porque a Unimed trabalha com plano de saúde. À medida que as pessoas envelhecem, elas vão ter mais problemas de saúde. A expectativa é essa. E aí vai ter mais demanda por serviços de saúde. Isso favorece empresas como a Unimed. Já a Grow, que tem um público-alvo em crianças, a parcela da população infantil está diminuindo proporcionalmente. Então você vai ter ali menos crianças, o que seria algo ruim para a Grow, né? Uma tendência ruim. É claro que as empresas podem se adaptar aí, seu modelo de negócios, tá? Mas a grosso modo é uma tendência positiva para a Unimed e negativa para a Grow. Para a administração pública. Então, o próprio envelhecimento populacional, turma, ele suscitou uma série de debates para a gente ter a reforma da Previdência. Porque senão não ia estar sustentável ali a questão dos benefícios para as pessoas idosas, não ia ter recurso suficiente. Além disso, o envelhecimento aumentou a demanda em órgãos de seguridade social. Então, se você trabalha nesse órgão, você tem que estar atento para essa tendência sociodemográfica. Fatores macroeconômicos. Aqui nós vamos olhar para indicadores macroeconômicos. O mais conhecido, mais falado é o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Embora seja controverso, quando a gente fala de economia de desenvolvimento, por exemplo, prevalece no mundo corporativo a teoria dos benefícios mútuos. Então, na academia tem muita gente que critica, dizendo que o PIB aumenta a desigualdade, entre outras coisas. Mas, no mundo corporativo, o PIB sempre é algo que a gente quer crescer, né? Então, é sempre algo positivo o seu crescimento, particularmente dizendo. Por quê? Essa teoria diz que o PIB funciona como uma maré. Na analogia, nós temos aqui os barcos pequenos, como se fossem as pessoas ou os países pobres, e os barcos grandes, como se fossem as pessoas ou os países ricos. Quando o PIB cresce, é como se a maré crescesse. E isso fizesse crescer também o nível de barcos pequenos e barcos grandes. Ou seja, aumentasse a renda tanto de pessoas pobres como de pessoas ricas. Um aumento da renda generalizada é benéfico para as empresas, porque você vai ter um mercado consumidor maior. Então, no geral, o crescimento do PIB é visto com bons olhos aí pelas empresas. Para a administração pública, fatores macroeconômicos influenciam também. Exemplo, nas verbas disponíveis em virtude da transferência de recurso arrecadado. Então, imaginem que o país teve um grande crescimento do PIB. E aí, o que acontece? Você vai ter maior arrecadação de impostos e o governo vai poder transferir mais recursos para os órgãos públicos. Mas também interfere nas demandas por serviços sociais. Agora, imagina que o país passou por uma recessão econômica. Então, teve decrescimento aí do PIB. E o que acontece? Mais pessoas ficaram desempregadas e você vai ter mais demanda por serviços sociais, assistência social, entre outros. Fatores políticos. Aqui, pessoal, nós vamos falar da política, da política econômica, né, que é a política feita pelo poder público para tentar controlar a economia. Existem várias ferramentas e uma delas é a intervenção na cotação do dólar. Por quê, pessoal? As empresas têm que estar atentas para isso. O dólar, ele é a moeda em que vários insumos são negociados. É exemplo das commodities, que são os produtos de baixo valor agregado, como ali o minério, produtos agrícolas, que eles são listados em bolsa de valores comercializados em dólar. Então, quando o dólar aumenta, o preço do petróleo aumenta, por exemplo, e da gasolina, consequentemente. Aumenta os custos de transporte e de todas as cadeias de suprimento. Então, ocorre um aumento generalizado dos preços. E esse aumento pode comprometer as empresas, já que o consumidor pode não ter recursos para pagar pelo novo preço, os insumos ficam caros. Então, a empresa tem que estar atenta a isso. E o governo também está atento. Para o governo brasileiro, é ruim o dólar aumentar muito, no geral. Então, o que é que ele faz quando você
começa a ter um aumento expressivo do dólar. Ele vende as reservas de dólar que o Banco Central tem. Isso foi feito durante a pandemia, para tentar controlar a cotação do dólar. Então existem outros mecanismos, mas isso aqui só é um exemplo. Já as políticas setoriais, elas são mais específicas para cada setor. Exemplo, FIES, que foi uma política que é, na verdade, uma política de financiamento estudantil. Eu disse foi porque no passado ele era mais sólido, ele tinha mais recursos. Né? A gente pegar lá a década de 2000, 2010, o governo ele tinha investimentos robustos lá no FIES. Então, muitas empresas do setor educacional se beneficiaram disso. Então, você teve empresas como a Cogna, como a Unip, a Estácio, que durante esse período tiveram seus melhores resultados financeiros, cresceram bastante, com valorização forte ali na Bolsa de Valores brasileira. Só que a partir de 2016, ocorreu uma reorientação política no Brasil e as verbas do FIES começaram a ser reduzidas. E aí essas empresas tiveram problemas. Começaram a ter resultados financeiros ruins, inclusive prejuízos. Então, pessoal, essas políticas setoriais podem ali ajudar ou beneficiar as empresas. Por isso que elas precisam ser avaliadas. Para a administração pública, políticas econômicas afetam da mesma forma. Exemplo, dólar alto aumenta os custos de transporte em órgãos de fiscalização. Então, imagina o IBAMA. O IBAMA ele trabalha com fiscalização muitas vezes em região remota. Então, vai ter que ir lá para uma região, lá do estado onde eu nasci, no estado do Pará, que tem difícil acessibilidade, mas precisa fazer a fiscalização porque tem uma denúncia de desmatamento ilegal ali na Amazônia. Como tem que a equipe do IBAMA tem que se transportar para fazer a fiscalização, vai ter um custo alto ali de transporte se o dólar estiver alto, já que eles vão ter que gastar ali gasolina. Então isso aumenta os custos para a instituição IBAMA. As políticas setoriais também. Exemplo, o governo intervindo no preço da gasolina. Tá? Pode ser que a gasolina fique caro por N motivos aí e a população comece a reclamar do preço da gasolina. E o governo resolva intervir nesse preço. Né? Porque a gasolina ela muitas vezes está funcionando de acordo com a lógica do mercado internacional, mas o governo ele pode intervir nessa lógica. Quando ele faz isso, ele impacta ali o resultado financeiro da Petrobras. Ele faz isso buscando o bem social. Ok, tranquilo. Não é isso que a gente está discutindo aqui. A gente está discutindo o impacto que isso traz para a empresa. Porque, lembra, a gente está analisando a variável externa. Então, quando o governo define o preço da gasolina, isso geralmente tende a trazer retorno negativo para a Petrobras. Não estou falando do retorno para a sociedade brasileira. Por fim, a matriz SWOT. Uma matriz SWOT é uma síntese. Então, você vai sintetizar de forma que fique visualmente acessível os principais fatores positivos e negativos dos ambientes internos e externos. Olha só. Quando a gente fala de fatores internos positivos, nós estamos falando das strengths, que são as forças. Fatores internos negativos são as weaknesses, fraquezas. Fatores externos positivos são as opportunities, oportunidades. E fatores externos negativos são as threats, são as ameaças. Então, das iniciais em inglês, nós temos o termo SWOT. Em português, muitas vezes se traduz isso aqui como fofa, nesse sentido aqui. Então, tem matriz fofa, vocês vão encontrar. Embora o nome seja mais fofinho, é mais comum, até na literatura brasileira, nós encontrarmos o termo SWOT. Pessoal, vou ensinar vocês aqui a como fazer uma matriz SWOT. Tá? Vou pegar o exemplo do meu canal no YouTube. Eu posso visualizar ele como um negócio. E aí eu vou fazer a matriz. Eu fiz a matriz SWOT deles para mostrar para vocês que eu também faço isso na prática. Tá? Aplico o planejamento estratégico também. Então, olha só. Fatores positivos do ambiente interno. Nós temos aqui o marketing, que no meu canal tem um produto diferenciado.
Meu canal tem muitos vídeos tutoriais para TCC em ABNT. São vídeos curtos, diretos, que o pessoal procura ali quando vai resolver um problema. Por exemplo, como formatar um quadro na ABNT. E são bem acessados e acaba que não tem outro canal, pelo menos eu desconheço, que você tenha uma linguagem tão direta para resolver esse tipo de problema. Agora, na produção, eu também tenho baixo custo. Porque eu não trabalho com edição de vídeo, que isso geralmente dá muito trabalho e custa alto. Também os meus equipamentos não são muito caros. Eu simplesmente gravo a tela do meu computador ali. Então isso é uma vantagem em relação a outros youtubers, por exemplo. Né? Já fatores negativos do ambiente interno, no marketing, nós temos conteúdo confuso. Porque lá no canal não tem só vídeo de ABNT de TCC. Tem muito vídeo de aulas de administração. Por exemplo, essa aula aqui, ela está lá no canal. Vocês podem assistir novamente ela. Mas tem aulas de gestão ambiental. E aí, imagina uma pessoa que conhece o canal, porque se interessou ali por vídeo de TCC. E depois começa a receber notificação de aula de administração, aula de gestão ambiental, de planejamento estratégico, enfim. Então a pessoa fica confusa. Pode ser que essa pessoa nem seja um estudante de administração, seja de outra área. A pessoa, mas qual a finalidade desse canal, afinal? A gestão de pessoas. Você tem a dependência de uma só pessoa. Isso é algo ruim. Para qualquer negócio, para qualquer empresa. É comum, logo no início, a empresa depender do seu fundador. Mas a ideia é de que a empresa ela nasce para viver ad eterno. Até um princípio da contabilidade isso. Então, você tem exemplos de empresas familiares que já têm mais de 100 anos aí. Mesmo que seus fundadores já tenham falecido. A empresa, ela tem que viver mais do que seu próprio dono. Ela não pode ser confundida com seu próprio dono. Então, você depender de uma só pessoa, seja lá o dono, seja qualquer funcionário, acaba sendo ruim, porque se o funcionário vir a falecer, ou por qualquer outro motivo não mais produzir, a empresa também para. Por exemplo, se eu não produzir mais vídeos, não vai acontecer mais nada no canal. Beleza, no ambiente externo nós temos fatores positivos relacionados ao mercado. Por exemplo, o potencial de crescimento da educação superior no Brasil. Então a gente viu na aula esses gráficos que mostram o crescimento ali das matrículas no ensino superior. Se tem mais gente na faculdade, tem mais gente procurando por tutorial de TCC. Aspectos positivos. Novo governo para a educação. Então, esse novo governo, ele pretende lá aumentar, ampliar a oferta de vagas nas universidades públicas. Quem sabe ele não volte ali com políticas mais robustas, com investimentos mais robustos no FIES. Isso vai aumentar ali o número de vagas na educação superior e vai ter mais gente também com a demanda de fazer um TCC, mais gente procurando os tutoriais do canal. Agora, no ambiente externo nós temos fatores negativos, associados à concorrência. Por exemplo, você tem concorrentes bem estabelecidos e engajados. Já tem outros canais no YouTube com mais seguidores que eu, que também falam de TCC, que produzem com mais frequência. O distribuidor. Minha rede social praticamente só é o YouTube. Então o YouTube tem grande barganha desse conteúdo que ele está distribuindo. Eu produzo conteúdo e ele distribui para o cliente. Se o YouTube, por algum motivo, tirar a monetização do meu canal ou me bloquear, eu não tenho muito o que fazer. Então eu estou muito dependente ainda do YouTube. O negócio, melhor dizendo, é muito dependente do YouTube. Compreendido, turma? Beleza, então vamos lá para a conclusão da aula com um mapa mental. Só para recapitular tudo que a gente viu. Nós começamos falando dos níveis organizacionais, o estratégico, o tático, o operacional, dizendo que o estratégico é o mais importante. E o planejamento estratégico é aquele feito pelo nível estratégico. Ele é dividido em etapas. Ele é feito em situações de incertezas, como numa partida de xadrez. Nós temos aqui as primeiras etapas do planejamento estratégico. Começando pela orientação estratégica, com o estabelecimento da missão e da visão, aquilo que vai dar o norte ali para a empresa. Depois nós vamos para as análises do ambiente interno e externo. No ambiente interno nós temos finanças, gestão de pessoas, marketing e processos produtivos. Já no ambiente externo nós temos mercados,
fatores demográficos, fatores macroeconômicos e fatores políticos. A síntese dessas análises vai ser feita através da matriz SWOT, que você vai poder visualizar principais fatores de positivos e negativos do ambiente interno e externo. Pessoal, só uma coisa. Eu coloquei ali 2 fatores em cada um dos quadrantes, mas vocês podem colocar vários aqui, não precisa ser só 2. Eu coloquei 2 para a gente não se prolongar na aula. E também nós vimos, durante a aula, que o planejamento estratégico surgiu no setor privado, mas ele pode ser perfeitamente adaptado ao setor público, como nós vimos vários exemplos aí na aula. Atividade avaliativa. Pessoal, vocês vão fazer um seminário com o tema Matriz SWOT. Eu quero que vocês escolham uma organização e elaborem a matriz SWOT dela. E apresentem aqui para a turma. Mas eu quero uma organização que atue aqui no nosso estado de Alagoas. Exemplo, o próprio IFAL, Instituto Equatorial de Energia, Centro Esportivo Alagoano, CSA. Pode ser a empresa que você trabalha, por exemplo, se alguém aqui trabalha, o órgão que você trabalha, o órgão público. Tá? É bem interessante. Não precisa ser apresentação muito demorada, só traz a matriz SWOT e explica lá os elementos, os fatores que vocês colocaram. Coloquem pelo menos 2 fatores em cada quadrante, como eu fiz lá na matriz SWOT do canal. Só que eu não quero que vocês repitam organizações. Então, para a gente ter um controle, a gente vai usar uma planilha online. Então, você vai lá, eu escolhi essa organização. Coloca seu nome e a organização. Quando o colega for colocar o dele, ele já vai ver que você escolheu aquela organização e não vai poder repetir a organização, tá? Para a gente ficar ali com maior variedade de organizações. Pessoal, esse seminário vai ser na próxima aula, dia 24 de junho. Aqui as referências da aula, a gente usou bastante o Batnish-Mill, por exemplo, recomendo a leitura. A fonte das figuras está pequeno, mas eu vou passar esse material em slide para vocês vão poder acessá-las aí, através dos links. Muito obrigado a todos pela atenção. Que Deus acompanhe vocês.